Deus é bom, o Senhor é bom. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias. Jeremias, o chamado profeta chorão. Jeremias 3,19. Ainda bem que ele não está no nosso meio, né? Ia ter mais concorrência. Jeremias capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Eu mesmo disse que com alegria eu trataria, como se tratam os filhos, e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. E pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de me seguir. Feche os seus olhos. Você crê que Deus está aqui? Meu, que louvor, que adoração. Parabéns para você que se permitiu sair desse plano, subir até onde os anjos cantam, os santos cantam e adoram o Senhor. Isso é muito profundo. Independente da sua origem, independente do que você esteja passando, do que você esteja vivendo, você se permitiu adorar ao Senhor. Foi fantástico. Meu Deus, quisera eu que esse momento não acabasse hoje, viu? Ah, mas daí não ia ter pregação. Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Não tem nada melhor do que isso. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Estenda a sua mão direita para cá, por favor. Me abençoe. Pai, nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, nós queremos te enaltecer, queremos fazer um trono de louvor e de adoração ao teu nome, porque o Senhor merece. A tua palavra diz que o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. O Senhor se fez digno quando entregou a sua vida por nós. A tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor Jesus, com a sua morte na cruz, o Senhor comprou para Deus homens, mulheres, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. E o Senhor os fez filhos em Deus. Pai, aqui está o teu aprisco, aqui estão as tuas ovelhas, que vieram, meu Deus, para te adorar, para te bendizer, mas também para ouvir a tua voz. Que o Senhor esteja agora, ministrando aos corações de cada um dos seus filhos nessa noite. Que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai atento, que ouve as orações, que percebe tudo o que se passa nas nossas vidas. E o Senhor é poderoso para trazer hoje luz em lugares, meu Deus, que nunca foram alcançados pela tua palavra. É a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga amém. Você pediu para Deus falar com você, né? Foi isso? Segura que lá vai. Meus queridos, eu não sei se é de conhecimento de todos, provavelmente aqueles que não são aqui membros da Past Church, que nós estamos vivendo um período de jejum. São 21 dias. É um jejum que a Past Church promove. São 2 jejuns, na verdade. Sabe? Um no primeiro semestre e o outro no segundo semestre.
E todo jejum, ele tem um propósito. E o propósito principal do nosso jejum desse ano é que as pessoas tenham o seu TSD. Quem é de casa sabe o que é TSD. Mas quem não é de casa, hashtag fica a dica. Tempo sozinho com Deus. Aqui, obrigado. De manhã eu tive que pedir, agora já está aí, ó. Esse pessoal nosso da mídia vocês são incríveis, viu? Obrigado, Deus abençoe. Todos congregados da Paz Church a terem o seu tempo a sós com Deus. Isso não tem nada a ver com Paz Church, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com você e o seu Pai. Você e com o Senhor Jesus, aquele que você recebeu há algum tempo atrás e que você diz que você é cristão ou que você é evangélico, não sei. Você que professa uma fé em Deus, no Senhor Jesus, você precisa ter comunhão com esse Deus. Amém? Todos vocês conhecem a história de Adão? Alguém já ouviu falar de Adão? Adão e Eva? Né? Acho que desde criança a gente aprende sobre Adão e Eva, não é? O que aconteceu lá no Éden? Deus, ele fez a criação de todas as coisas. No sexto dia, ele fez o homem. E disse assim, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Um dia nós vamos até falar sobre isso. Mas, o mais importante, ele falou assim, olha, eu quero que você domine sobre todo ser vivente. As aves dos céus, tudo que passa pela vereda das grandes águas, você vai ter domínio. E você vai nomear todos os animais da criação. Todas as coisas da criação, você que vai nomear. E depois disso, Deus fez a mulher. Ele disse assim, e viu Deus que o homem estava só. E ele falou assim, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que os meus filhos vivam só. Tem um mistério aqui. Deus não estava falando exatamente de mulher, não estava falando exatamente de uma companheira para ele fazer sexo, para ele criar um monte de filho. Estava incluso. Mas ele disse algo assim, não é bom que o homem viva só. Por quê? Elementar, meu caro Watson. Se você está só, a Bíblia fala isso. Se ele estiver só e ele cair, quem vai levantar? Se o homem estiver só e ele tiver uma crise, quem que vai ajudar ele? E baseado nisso, Deus falou para o homem, você pode comer de tudo o que eu criei. Tudo é tudo mesmo. Você pode comer de todas as plantas, de todas as frutas, de todos os legumes, todos os animais. Pode comer de tudo. Menos da árvore do conhecimento e a árvore do bem e do mal. Por quê? Porque o dia que você comer, você vai morrer. Tá. Vocês sabem do que deu a história? O homem foi lá e comeu. A nossa mente religiosa quer acreditar que o homem ele foi expulso do paraíso porque ele comeu da fruta. Que ele comeu da maçã, né? Que o pessoal fala que era maçã. Não é?
Tem razão isso? A gente pensar assim? Se fosse por causa da fruta, se fosse, a primeira coisa que Deus falaria para o homem, quando eles encontrassem de novo, seria: pô, meu, não acredito. Como que você foi fazer uma coisa dessa? Você foi comer lá da minha planta. Você foi comer lá da minha fruta, que eu falei para você não comer. Pô, que palhaçada, né, meu? Não acredito que você teve a capacidade de fazer isso. E isso deixaria Deus tão irritado, tão nervoso, tão contrariado, que ele pegaria uma espada e batia de chapa na bunda de Adão, fazia ele sumir. Foi isso que aconteceu? Você que conhece a história? Não. O que Deus falou para Adão? Filho, onde é que você estava? Aonde que você estava? Acaso Deus não sabia aonde que Adão estava? Sabia. Mas por que da pergunta, aonde você estava? Eles tinham um encontro, todos os dias na viração da tarde. Deus ia conversar com Adão, todos os dias. Eles tinham uma comunhão, eles tinham, sabe, um algo entre eles, que eles conversavam todo dia, na viração da tarde. Agora você imagina o coração de Deus. Agora que você está começando a pegar o fio da meada. A dor, o sentimento de perda de Deus. Adão, você não foi no encontro. Você não estava lá na viração da tarde. Eu estava. Eu estava lá. A maior tristeza de um coração de um pai é ver o seu filho virar as costas. Por quê? Porque ele vai ficar sozinho? Deus tem problema existencial? Ele precisa ser adorado? Ele precisa ser... Não. Ele ama os seus filhos. E ele sabe que o filho longe vira alvo, vira vítima. Vai morrer. Primeira palavra para mim e para você. Eu sou amado. Eu sou amado. Você é amado. Você é amada. Você é amado. Você é amada. Você é amado. Você é amada de Deus. Você é amado de Deus. E Deus se aborreceu com aquilo, porque ele provavelmente ele não iria ver mais Adão naquela forma que eles se viam todos os dias. E aquele coração de pai, juntamente com aquela sentença que ele deu para Adão: olha, daqui para frente você vai comer do fruto do seu trabalho. Aí deu uma sentença para a mulher, deu uma sentença para a serpente, mas no final ele falou o seguinte: olha, serpente, do fruto da mulher eu vou trazer um que vai esmagar a sua cabeça e que vai resgatar novamente essa intimidade que eu tinha com meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Ele não ficou magoado eternamente. Na mesma sentença que ele deu para a serpente, ele já disse que ele nos traria novamente de volta.
os nossos relacionamentos em casa, no trabalho, na escola, são frágeis, são caídos, são superficiais, são de uma carência de afetividade muito grande. Nossos relacionamentos são isso. Na verdade, a gente quer arrumar desculpa, né? Porque eu não conheço bem essa pessoa, não conheço tal, não tenho intimidade com ela. Mas observe uma coisa, final de ano, você faz aquele amigo secreto, amigo oculto, é isso, né? Tá. E muitas das vezes, observa, a pessoa pega o presente e ela tem que falar alguma coisa para os outros descobrir, é isso, né? É assim que funciona a brincadeira, não é? Não é isso? Aí alguém fala assim, eu não conheço muito bem meu amigo secreto, minha amiga secreta, minha amiga oculta, certo? Mas é fulano de tal. No nosso meio, onde esses relacionamentos deveriam ser mais maduros, mais próximos, acontece isso. Todo ano acontece isso. Nós não conhecemos as pessoas que vão morar na eternidade conosco na glória. Eu nunca vou ser um marido exemplar, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom sogro, sogra, uma nora, um genro, se eu não for íntimo de Deus. Pode esquecer. Eu nunca vou ser melhor em nada, se eu não for íntimo de Deus. Se eu não gastar tempo com Ele. Se eu não sentar no colo, se eu não deitar a cabeça, inclinar a cabeça no coração dele, que nem fazia João com Jesus. E o Pai está nos despertando para isso. Quantos pais nós temos aqui? Olha! Mães, né? Tá valendo. Pais, né? Quando você vai na escola, fala o dia da reunião dos pais, é genérico o negócio. Imagina a seguinte situação, você cria aquela criatura desde pequenininho, desde quando nasce. E você educa, você, investe conhecimento sobre família, sobre parentesco, sobre as obrigações de casa. Todo pai, toda mãe ensina seu filho a escovar os dentes, lavar o rosto, pentear o cabelo, não é? A arrumar o seu quarto. Eu mesmo gosto quando eu entro numa casa assim e o quarto está tudo bagunçado. Tem criança nessa casa. Delícia. Mas observa, um filho que ele é assim, próximo do seu pai, próximo da sua mãe. Ele faz essas coisas, no começo é difícil, né? Aprender, cair na rotina, tal, aquela coisa toda. Mas daqui uns dias ele está, né? Tem criança que levantou, a hora que a mãe percebe, enquanto ela prepara o café da manhã para ir para a escola, o quarto está limpo, o quarto está organizado. Mas tem aqueles outros filhos, não é? Que a mãe já fez o café, já está quase saindo lá e o quarto ainda vai ficar algumas coisas para trás. Quando não, as gavetas, né? Tudo. Uma pergunta aqui para os pais. E os filhos, se fizer um pouquinho de exercício mental, vão entender também.
O que traz saudade para o coração do pai, para o coração da mãe? É os erros, os acertos do seu filho? As más criações deles? A ajuda que ele dá para você para arrumar, para limpar a casa? Ou não? O que traz saudade para o teu coração? É aquilo que ele serve em você? Temos aqui alguns pais que têm filhos grandes, né? Eu lembro do Lucas, quando ele era pequenininho. O Lucas, ele era tão certinho, né, Rodrigo, Rosa? Então, ele está ali, ó. Ele fazia as coisas tão, né? E ele tinha, assim, aquela liderança nata dele, que ele sempre estava adiante. Ele tinha, uma coisa, assim, de querer ensinar os pequenininhos. Que delícia ver o Lucas. E agora o Lucas já está alçando voos maiores. O que traz alegria ou saudade para o coração? Era aquelas coisas que o filho fazia tudo certinho? Ou a ajuda financeira que ele possa te dar hoje? Não. O que dá saudade é a presença deles. Puxa vida. Aquela criança deixou de ser criança. É um adulto. É um barbado. E a gente ainda tem aquele olhar de carinho para eles. Esse final de ano agora, os meus filhos estiveram em casa. A Priscila, minhas netinhas, meu genro, o Fernando, a minha norinha. Gente, não tem coisa, não tem presente maior. Por mais que eles se esforçassem, sabe, para dar algum valor ou algum presente, sabe, não teria tanta importância do que ele estar ali. Imagina Deus que te ama, O que Deus espera de um filho, de uma filha? Que esteja presente, que esteja próximo. Nós, o nosso amor, ele é de baixo. Nosso amor é pobre, nosso amor é caído. Nós que somos maus, nós gostamos que os nossos filhos se deem bem. Nós gostamos que eles alcancem voos maiores. É uma realização para qualquer pai, para qualquer mãe. E a gente, muitas das vezes, a gente escolhe quem a gente vai amar. A gente se dá o direito de ter filhos preferidos. E quando a gente chega aqui, na comunidade de Deus, a gente que aprendeu errado lá em casa, reproduz isso aqui dentro. Nós temos irmãos preferidos. Observa, final do culto, geralmente você conversa com as mesmas pessoas. Geralmente você se relaciona com as mesmas pessoas. Isso é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você?
Não. Não. Eu só vou ter um amor melhor o dia que eu me render ao Senhor. Jeremias 7, 2 e 3. Só o 3, por favor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai vossos caminhos. Diz o Senhor dos exércitos: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Melhorai os vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos. Esse negócio que a gente está orando para que você tenha o seu tempo sozinho com Deus, está falando disso. Você só vai melhorar o seu caminho, porque o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, aquilo que eu quero fazer de bom, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, que é o mal, eu acabo fazendo. Melhorai os vossos caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Sozinho você vai conseguir? Até ontem não. Mas hoje o Senhor está dando uma de mão para mim e para você. Ele está dizendo o seguinte: olha, filho, melhora o seu caminho, melhora o seu caminho. Pega alguém, junte com alguém, se una, faça acordos, faça negócios de ajuda mútua, recíproca. A pessoa, ela quer orar, mas sozinho não consegue. Pega alguém, chama alguém para orar com você, faça bem bolado. Oh, você me liga, você me ajuda. É isso. Ah, eu tenho uma dificuldade para ler a palavra, sabe? Eu até sei que eu preciso. Filho, filha, você que diz que é de Deus, como que até agora você não conseguiu ler a Bíblia toda? E você diz que você é evangélico, você diz que você é de Jesus, você diz que você vai morar na glória. Como? Tem pessoas que conseguem, mas a Bíblia fala assim: olha, tenha um companheiro. Não é bom que o homem viva só. Não é bom. Por quê? Porque você não consegue. Você que tem dificuldades de se manter na presença de Deus, você precisa de alguém para te ajudar. Você precisa de alguém. De preferência alguém que seja mais crente do que você. Melhorai vossos caminhos e as vossas obras. Você acha que Deus está interessado no teu serviço? Naquilo que você pode render? Isso é coisa de humano. É coisa de gerente, é coisa de pessoas que estão liderando. Ou pessoas que estão servindo. O teu serviço aqui na igreja, ele não pode mascarar a tua intimidade com Deus. Uma coisa é você servir na igreja, outra coisa muito diferente é você estar na presença de Deus todos os dias. Todos os dias. E é lá que você vai aprender que o teu serviço aqui, ele precisa ser muito mais do que com excelência. Ele precisa ser com amor. Você servir as pessoas com gratidão por aquilo que Jesus já fez por você. É isso. É você atender alguém com carinho. É você dar um abraço com carinho.
É você se preocupar, sabe, com o ambiente onde você está inserido. Se você for perceber, existem pessoas que entraram aqui tristes. É bem possível até que existam pessoas aqui no nosso meio que estejam com dor. Excepcionalmente pode haver pessoas que não se sentem amadas, que precisam de uma demonstração do amor de Deus através de um abraço. Eu gostaria de ter condições técnicas, físicas, de abraçar todos vocês. Não tenho. Não posso. Mas você pode. Você pode. Olha para quem está à sua direita, à sua esquerda aí. Diga, meu irmão, pode contar comigo. Glória a Deus. Deus, Ele nunca vai cobrar você a respeito de alguma coisa que você deixou de fazer para a igreja. Mas Ele nem se você não fizer o TSD, Ele nunca vai cobrar isso. Mas que Ele vai ter saudade, vai. Que vai ter uma tristeza enorme no coração de Deus, vai. Aquela palavra de protesto que Deus deu para Adão, onde você estava? É a mesma que veio para nós nessa noite. Quando você disse que não orou porque não tinha tempo, não leu a Bíblia porque não tinha tempo, não ajudou o seu irmão porque não tinha tempo, a pergunta é a mesma: onde é que você estava? Não vou nem perguntar o que você estava fazendo. Teu pai tem saudade de você. Lembra no teu começo? Primeiro amor? Quando você buscava a Deus, quando você orava, quando você lia a Bíblia. Ele gostava disso. Entende? Ele gostava disso. Era um tempo que você dedicava para Ele e Ele estava dedicando para você. Abra sua Bíblia. Filipenses 4, 6. Por que nós não temos tempo para Deus? Ou pelo menos não temos tempo de qualidade? Por causa das coisas, por causa do trabalho, por causa das obrigações, por causa da pressão do dia a dia, os compromissos, as contas, as coisas que, sabe, demandam tempo, dedicação, é estudo. A palavra de Deus diz assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tudo seja conhecido diante de Deus com ações de graças. Quando que você vai ter tempo para fazer com que as suas coisas sejam conhecidas diante de Deus? No teu tempo a sós com Ele. Tempo sozinho com Deus. Tempo sozinho com Deus. Eu não sei se você tem saudade daquele tempo. Deus tem. Teu pai tem. E espera que hoje essa situação mude. Livro de 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, e se humilhar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Existe uma promessa de Deus, que Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. A primeira promessa é que Ele vai estar lá,
Segundo, Ele vai te ouvir. Glória a Deus. Jeremias 31, 3. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, de salvo, de evangélico, não sei qual é a nomenclatura que você prefere, ou de Deus. Mas ele diz o seguinte, olha só, se não é coisa de um pai que tem saudade. Há muito tempo o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei. 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 Com amor eterno, eterno. Com amor eterno te amei. E também com a amável benignidade eu te atraí. Você acha que você está aqui por aqui, você veio? Porque é gosto seu? Amor eterno. Amor eterno. Tem uma outra palavra, fala assim que com laços de amor eterno. Laços. Deus está nos unindo. Como igreja, como um corpo. E juntamente com outras igrejas, com outros corpos que tem por aí, formaremos uma noiva. Jesus está vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. É isso, é isso. E Ele quer encontrar uma igreja amalgamada, uma igreja, sabe, que quando chegar no final do ano, não tenha desculpa, eu não conheço a pessoa. O pai quer ter filhos próximos. A maior alegria de um pai é quando os seus filhos, eles se dão bem. A irmã mais velha, ela vira professora do irmãozinho mais novo. Bonitinha, né? E ela quer ser a professora, põe lá o quadrinho lá e ela quer que o irmãozinho aprenda. O irmão mais velho, ele vira o guardião da irmã mais nova. Se algum menino faz alguma graça, alguma coisa, ele já fecha a cara. Enfrenta, independente do tamanho do adversário. Irmãos que se ajudam. Irmãos que se ajudam lá em casa. Ajuda nas tarefas, ajuda nos cuidados. Por quê? Que quando a gente vem para essa família, a gente não encontra isso no nosso meio. Irmãos que não se importam com outros irmãos, irmãos que não se comunicam. Agora pegou. O que te impede de você convidar o seu irmão para visitar a sua casa, para tomar um café, uma refeição? Aqui está a graça do Evangelho. A Bíblia fala assim que Jó, ele tinha 10 filhos. E os filhos, eles, todo final de semana, um estava na casa do outro. Eles se revezavam. E todos eles se davam bem. Gente, não tem tristeza maior para um pai, para uma mãe, é que os filhos não se dão bem. Que brigam, vivem em contenda, vivem em disputa o tempo todo. O que o Senhor está trazendo para nós? Somos irmãos, amém? Vamos nos tratar como os irmãos, nos respeitar como irmãos, nos comunicar como irmãos.
Hashtag fica a dica, convide alguém essa semana para estar na tua casa. Convide alguém. Recebeu um convite, não pense duas vezes. Não verifique a sua agenda, não sei se eu vou poder. Não tem essa. Isso é a vontade do Pai para os seus filhos. Precisamos quebrar a casca de religiosidade. Deixarmos de ser religiosos e aprender a tratarmos como irmãos. O reverendo Martin Luther King, ele falava sobre isso. Ele dizia assim, que o homem ele aprendeu a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendeu a viver como irmãos. Parece que nós estamos vivendo um saco de batata. Que nem diz o pastor Eibe, um saco de batata. E que a vontade do nosso Pai é que nós nos amalgamemos a tal ponto de virarmos um purê de batatas, onde não dá para saber aonde começa um, onde termina o outro. É isso, Evangelho é comunhão. Jesus, na sua última palavra, suas últimas instruções para os seus discípulos, Ele colocou uma mesa. Primeiro Ele instituiu a Santa Ceia, mas o mais incrível é que Ele colocou o serviço meu para com o meu irmão é de humildade, é de reconhecimento, é de gostar, é de valorizar o meu irmão. Acabou a ceia, Ele pegou uma toalha, colocou nos lombos, e Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos, de todos eles, inclusive de Judas. Ele lavou os pés deles. E Ele falou o seguinte: olha, eu quero que vocês reproduzam isso, que vocês lavem os pés uns dos outros. A nossa sociedade cristã está longe disso, E eu não estou falando para você sair lavando o pé dos outros, no sentido literal, mas no sentido de ficar à disposição, no sentido de cuidar um dos outros. Você se perceber, quando você quer, você percebe quando alguém não está bem. É isso. Um ao outro ajudou, um ao outro disse ser forte. O resto é religião. Religiosos. Quem foram aqueles que levaram Jesus para a cruz? Os religiosos, os descontentes, os doutores da lei. Abra lá, livro de Atos, capítulo 2, estamos encerrando. Por favor, antes de Atos 3, Jeremias 3, Jeremias 31, 3, desculpa.
Há muito o Senhor me apareceu e disse: com eterno amor te amei e com amável benignidade te atraí. Aos amados de Deus. Filipenses 4. Desculpa. Atos 2, 46. Atos 2, 43. Em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. E muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Vai chegar o momento que nós estaremos tão juntos, tão amalgamados, em temor, por temor a Deus, por amor a Deus, entendendo a sua palavra, fazendo o nosso culto racional, de que nós precisamos nos amar, que nós precisamos melhorar os nossos caminhos. E haverá um temor tão grande no nosso meio, que vão começar a acontecer curas, acontecer maravilhas no meio do povo de Deus. É uma promessa de que isso aconteceria nos últimos dias. Feche seus olhos. Aonde você estava? Aonde você tem estado? Que não tem tempo para estar com o Senhor teu Deus. Aonde você está? Fique de pé, por favor. Ainda de olhos fechados. Repita comigo. Pai, estou aqui. Eu entendi que o Senhor está reclamando o meu tempo a sós contigo. Eu quero que o Senhor me perdoe pelo tempo que eu perdi, pela tristeza que eu possa ter causado ao teu coração. Mas hoje eu te peço perdão. Peço que o Senhor me aceite de novo. E vamos fazer uma caminhada a partir de agora. Me ajuda a olhar o meu irmão com o teu olhar. Me ajuda a servi-lo, porque isso é agradável. Essa é a tua vontade para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Mãozinhas assim. Pai, a tua palavra foi lançada. Os teus filhos foram alcançados nessa noite. Ouve dos altos céus. Ouve dos altos céus. Derrama, meu Deus, de um amor diferenciado nesta noite. Batiza os teus filhos nesta noite com o amor dos céus,
com o amor dos céus, e que através, meu Deus, da prática desse amor, o teu nome venha a ser glorificado na minha e na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.